Quero cumprimentar a todos os congressistas, agradecer imensamente ao Instituto dos Juristas Cristãos do Brasil, que me fez um convite, entidade da qual eu tenho muito orgulho de pertencer. É uma alegria receber nesta manhã dois expoentes para falar para a gente sobre a questão das drogas e do encarceramento. Quero apresentar o primeiro palestrante, que é o nosso querido amigo, doutor Antônio Cabreira Mano Filho, fazer uma breve apresentação do currículo do professor, para que vocês se lembrem, né, uma figura conhecida no Brasil, e se lembre bem do ministro Cabreira, né? Ele é pós-graduado em produção animal e tem graduação em medicina veterinária. É o presidente do Grupo Cabreira, com atuação em 10 estados brasileiros. Aos 29 anos, foi nomeado ministro da Agricultura e Reforma Agrária, tendo sido o mais jovem ministro de Estado da República. Foi secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, no governo de Franco Montoro. É autor de vários trabalhos publicados no Brasil e exterior. É membro de diversas instituições, dentre as quais destacam a Academia Nacional de Agricultura, cadeira número 25, Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, Associação Nacional de Defesa e Apoio aos Pais na Educação dos Filhos, é presidente da Fundação de Liberdade Econômica e do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, é cônsul honorário da Espanha, realiza trabalhos voluntários em diversas instituições, dentre os quais destacam-se o Instituto Presbiteriano Mackenzie, Sociedade Bíblica do Brasil, e Gideões Internacionais, e do Conselho Consultivo dos Institutos dos Juristas Cristãos do Brasil. Recebeu vários prêmios no Brasil e no exterior, dentre os quais se destacam Medalha da Ordem do Rio Branco, Medalha da Ordem do Mérito Aeronáutico, Medalha da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, Medalha do Mérito de Medicina Veterinária. Doutor Cabreira, quero dar-lhes as boas-vindas e dizer que é uma honra tê-lo conosco, e ouvi-lo nesse painel será para a gente muito agradável e proveitoso. Então, um bom painel e pode iniciar a sua exposição. Muito obrigado, doutor Wilson. Antes de mais nada, eu também quero saudar o doutor Sérgio. Um prazer muito grande nós estarmos aqui juntos nesse seminário. Eu quero também, de coração, agradecer ao Instituto de Juristas Cristãos do Brasil pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui. Na realidade, eu não sou um especialista tanto nessa matéria, sou muito mais ligado à agricultura e um apaixonado pela liberdade econômica. Então, os meus comentários e a minha manifestação relacionado ao tema terá um pouco esse enfoque mais na parte econômica e os impactos da questão das drogas na economia do país, de uma maneira geral, e eu vou aproveitar e fazer algum comentário a respeito de alguns projetos que hoje nós temos no Congresso Nacional. Então, o nosso tema basicamente vai ser impactos na economia, né? Drogas e cárceres e, de uma maneira geral, quais são os impactos, o que nós podemos e devemos estar preocupados como sociedade. E eu queria começar comentando alguma coisa assim. Essa é a minha visão, como eu disse, não tanto de um especialista, mas de um cidadão que tem ficado muito preocupado com o andamento dos assuntos, das manifestações e das políticas públicas nessa área. E uma das preocupações é um grande esforço que eu percebo de algum segmento da sociedade, eu diria mais progressista, em convencer ou tentar convencer a sociedade que o uso das drogas é algo normal, que é um estilo de vida moderno, e aí eles começam e tentam chegar naquilo que nós poderíamos chamar do uso recreativo de drogas, de tal maneira que eu fico assim espantado com o andamento das coisas, como que eu posso qualquer tipo de droga, o crack ou mesmo a maconha, em que estágio que isso pode ser algum tipo de recreação? Eu até diria que era como se eu dissesse que a roleta russa, daqui a pouco, ela vai se tornar um esporte. Então, o que nós temos que deixar claro nesse momento, eu acho que esse é um dos principais pontos que eu gostaria de destacar, é o posicionamento, e nós, como cristãos e todos os envolvidos, a sociedade de uma maneira geral, que a dependência química, infelizmente, ela é uma das piores, se não a pior, servidão humana. Ela destrói não só o dependente,
mas como ela destrói toda a sociedade ao seu redor, os seus relacionamentos e assim por diante. Então, eu queria começar tocando um pouco nesse assunto, esse uso das palavras. E esse uso das palavras, na minha opinião, muito clara, é uma ação muito forte contra os valores ocidentais. Eu acho que nós temos que começar a partir disso como cristãos, que eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, e quando eu não enxergo o meu semelhante dessa maneira, e quem não conhece hoje, por exemplo, alguém que é um dependente químico, eu tenho que começar a entender que isso faz mal ao usuário, a toda a sociedade, e mostrar que esses crimes eles estão numa velocidade, esse uso, essa maneira como a sociedade está encarando, e aí entra a questão também do encarceramento, essa não vai ser tanto a minha área, a gente tem estudos aí mostrando que, em termos de, pelo menos, prisões ocidentais, quase metade das prisões elas estão ligadas, de alguma maneira, à questão das drogas, mas eu tenho que encarar isso dentro de uma cosmovisão. Isso não é apenas um problema específico, pequeno, despreocupado. Eu acho que todos, a igreja, o cristão, a sociedade ocidental, ela tem que se virar contra isso. E os riscos que nós estamos correndo são muito grandes. E, especificamente na minha área, eu queria bater muito nessa tecla, não tenho muito tempo, mas eu, como um ex-ministro da Agricultura e como um agricultor que sou, eu fico espantado com a ousadia de nós termos um projeto de lei como o 399 hoje tramitando no Congresso Nacional. E por que eu estou dizendo isso? Porque, primeiro, é uma coisa interessante, ele autoriza, aí eu fico assim, incrível, o cultivo controlado da maconha. Quem escreveu esse projeto, ele não tem a mínima ideia do que é o Brasil, me desculpe. Eu, por exemplo, estou falando hoje aqui do interior do estado de Pará, acabando de colher uma safrinha de milho. O Brasil hoje ele é um continente. Quer dizer, cultivo controlado em um continente, isso é um negócio impossível. A agricultura hoje ela apanha porque ela não consegue controlar os desmatamentos. Imagine, então, o controle de plantações, de narcoplantas, como a coisa pode... Então, quer dizer, nós estamos indo além do inimaginável. E ainda mais considerando que o Brasil tem uma quantidade imensa, eu estou na Amazônia Legal, como eu disse, aqui praticamente quase 50% das terras elas ainda não têm uma destinação pública. Como é que eu posso fazer um projeto desse num país que é onde nem o direito de propriedade foi estabelecido? Quer dizer, as pessoas podem chegar, cultivar, ninguém vai tomar conta disso. Quer dizer, controlar, é impossível a gente fazer algo nesse sentido. E eu fico muito preocupado, porque assim, eu queria até passar um vídeo rapidamente para vocês, e eu quero mostrar a maneira como a sociedade está caminhando. Eu acho que a gente não está se atentando para onde a gente está indo. Esse vídeo ele tem 30 anos, e eu gostaria que vocês assistissem ele rapidamente para entender o que eu quero reforçar aqui hoje nessa minha manifestação. Como manda a Constituição, o governo quer desapropriar terras com plantações de maconha e outras plantas psicotrópicas. A ideia é usar essas terras na reforma agrária. O projeto de lei deve ir ainda esta semana para o Congresso. Dos 40 milhões de hectares cultivados no Brasil hoje, pelo menos 500 mil são ocupados com pés de maconha e outras plantas ilegais. E a maior produção está bem aqui em Pernambuco. Numa única fazenda, a polícia já encontrou quase 40 mil pés de maconha. O governo agora começa a ficar preocupado e os Ministérios da Justiça e Agricultura apresentaram hoje um projeto de lei que prevê a desapropriação das terras onde a Polícia Federal encontrar o cultivo de plantas psicotrópicas, como maconha, por exemplo. A desapropriação vai acontecer sem o pagamento de qualquer indenização. Com isso, o governo, além de cumprir... O que eu estou querendo mostrar com isso? O caminho em que a sociedade está tomando. Quer dizer, há 30 anos... O que a sociedade queria, e esse projeto teve uma recepção muito grande, era a expropriação, não era nem a desapropriação. Expropriação é aquilo que não vai ter nenhum tipo de indenização com essas terras com maconha. E aonde nós estamos chegando hoje? Nós estamos chegando num ponto onde a gente vai permitir o plantio. Quer dizer, eu fico assim, eu queria deixar claro assim, como a linguagem ela é cada vez mais uma ferramenta de poder. E se nós que não estivermos envolvidos nessa luta, e no caso aqui específico das drogas e cárceres,
não entendermos a estratégia disso tudo, nós não iremos avançar. Por que eu estou dizendo isso? Porque é uma forma, esse tipo de linguagem é uma forma maliciosa de você romper ou corromper o pensamento. E mais do que isso, porque se você tem esse controle da linguagem, da narrativa, você também está controlando o argumento. Por que eu estou dizendo isso? Porque aquilo no passado, há 30 anos, como eu mostrei nesse vídeo, que era inimaginável, que era algo que a sociedade não admitia, ele está começando a ser agora, a ser assim, como se fosse inquestionável. Quer dizer, eu não posso nem mais, não é que eu vou discutir se deve ou não liberar, mas eu estou chegando num ponto que não é mais permitido eu acabar discutindo isso. Então, nós temos que ficar atento, porque a retórica, a palavra em si, o poder das palavras, ele é muito grande. Eu tenho que ficar muito atento em relação a isso, e é isso que eu vejo o risco do PL 399. A Escritura fala isso, né? No começo, em Gênesis, ao homem foi dado o poder de nomear os animais. Então, esse uso da palavra, no princípio era o verbo, era o logos, as palavras elas formam a imagem na mente, as palavras elas formam a percepção, a cosmovisão que eu tenho do mundo, e a sociedade não está entendendo muito bem o que é o PL 399 num país como o Brasil e num país onde a gente vê isso. Como eu disse, estou aqui no Pará, isso aqui foi um estado vizinho, aqui no Mato Grosso, agora, na semana passada. Uma mãe é acusada de entregar um bebê para garantir o pagamento de traficantes. Quer dizer, num país que a gente não, a gente acaba assim, eu entendo que a gente está perdendo a capacidade de se indignar com essa questão das drogas. Eu nunca me esqueço, no final da década de 1970, por volta de 78, 79, alguma coisa assim, eu me lembro que teve o caso, eu nunca me esqueci o nome de uma jovem, ela se chamava Cláudia Lecim Rodrigues, e ela morreu por overdose. Aquilo foi uma comoção, que aquilo comoveu o Brasil inteiro. Isso no final da década de 70. Hoje, milhares de pessoas morrem, têm as suas vidas destroçadas por uma overdose, e a gente perdeu a capacidade de se indignar com aquilo como cristãos, que são os meus semelhantes, ou com uma notícia como essa, ao ponto que a gente chegou. E aí eu não consigo entender como que o Congresso Nacional avança nesse tema com esse tipo de projeto. Quer dizer, Lutero sempre dizia assim que eu sou responsável não apenas por aquilo que eu digo, mas também por aquilo que eu não digo. E eu tenho que começar a dizer, olha, isso aqui não é o caminho. E, principalmente, agora que eu quero entrar na área econômica rapidamente, a pessoa fala, mas que o Gabriel está falando sobre drogas, mostrando aí um trator. Se tem um país que é extremamente grato em relação a Deus pela disposição geográfica, pela qualidade das terras, é o Brasil. Eu acho que esse versículo de Deuteronômio ele é muito claro. Essa foto aí, por exemplo, é de um trator nos Estados Unidos. Esse é o tipo de coisa que a gente não tem. Eu estou aqui no Pará, num calor danado, eu não tenho problema de neve. Nos Estados Unidos, 6, 7 meses do ano, as fazendas ficam debaixo de neve. Então, esse é um tipo de problema que eu não tenho aqui. E por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo assim, porque o futuro da agricultura, e o Brasil é o único país do mundo que tem um nome de árvore, isso mostra a nossa natural aptidão, né? E não só isso aqui, por exemplo, é um dado, por exemplo, da FAO. O alimento das bocas que estão nascendo hoje, no futuro, eles vão ser alimentados pelo Brasil. 41% da comida futura vai ter que ser produzida aqui, porque o Brasil é o que tem capacidade de abastecer isso. E por que eu estou mostrando isso? Eu estou querendo mostrar assim, quando eu vou falar do impacto da economia nesse tema, eu não quero falar do impacto direto, né? Esse estima-se, por exemplo, lá eu peguei o último dado lá do Departamento da Polícia de Nova York, em torno de $20 mil os gastos que tem com cada dependente, auxílio-desemprego, perda de produtividade, a questão policial, auxílio-saúde, essas coisas todas. Mas não só isso, o 399 ele pode ter um impacto incrível no campo, que hoje paga a nossa conta, que hoje é o responsável pela balança comercial, porque daqui a pouco é só olhar para os países vizinhos, eu tenho muito contato, por exemplo, com a Colômbia ou com a Venezuela, nós vamos virar aqui um narco-estado. Quem é que vai controlar num país, por exemplo, se for, tá bom, nós vamos controlar o plantio de maconha. O risco que a gente corre de desmontar toda essa estrutura produtiva é muito grande. Então, eu queria muito enfocar isso
nesse congresso do Instituto de Juristas Cristãs do Brasil, o risco que esse projeto, que pode parecer simples, que alguém está preocupado que é só com a questão ali da dependência química, só das drogas, mas os reflexos econômicos que ele pode ter hoje, talvez, na nossa principal atividade produtiva do Brasil, que é o agro, é imenso, né? E o agro não é só comida, ele produz aí a comida, a fibra, ele produz a ração, ele produz o combustível, ele tem uma série de outras coisas. E a gente tem que tomar cuidado com esses países que a gente está vendo aí, que esses países, com essa política progressista, eles chegaram num ponto que praticamente ficou quase impossível a gente controlar isso. E essa questão das drogas, ela não é uma questão nova. Eu só coloquei algo aí rapidamente, ainda mais que eu estou falando para o Instituto de Juristas Cristãos do Brasil. A Bíblia já comentava sobre isso, os Salmos é muito claro a respeito disso. A Bíblia, ela apresenta para mim de uma maneira muito clara uma solução, um caminho a ser tomado, né? O diálogo, como está lá em Deuteronômio, a questão das amizades, o cuidado da família. Eu acho que essa percepção ela é muito clara. Nós temos que estar atento que o problema das drogas ele é um problema na família. Isso é uma das coisas, por exemplo, que eu tenho impacto econômico. Esse aqui é um trabalho que a gente tem em São José do Rio Preto, que chama Missão Vida. Na realidade, esse projeto, eu gostaria que ele se chamasse De Volta ao Trabalho, porque ele trata apenas da população de rua, né? Então, a gente vai às ruas e não dá apenas um sopão, mas a gente recolhe aquelas pessoas que estão na sarjeta, debaixo de um viaduto, traz eles para essa chácara, eles passam 6, 7 meses, eles saem dali com uma profissão, como um carpinteiro, como um pedreiro, como um professor. Agora, na última formatura, nós tivemos aí até um enfermeiro, na plena Covid, pandemia, a gente teve alguém. Mas por que eu estou dizendo isso? Há mais de 20 anos que a gente trabalha nessa área, e é impressionante, há 20 anos, a população de rua, ou era alguém que caiu numa depressão, ou no máximo era uma questão de alcoolismo, mas hoje eu diria que a totalidade da população de rua são dependentes químicos. Então, isso é uma praga que está se espalhando para a sociedade e a gente ainda não está tomando consciência disso, a gente tem que ficar muito atento e essa progressão dessa mentalidade está fazendo que aquilo que antes era impensável está se tornando pensável e não só pensável, como aceitável. Quer dizer, se eu queria expropriar uma terra porque plantava maconha, agora já estou querendo que ela possa cultivar essa maconha. Então, é incrível o precipício que a gente está caminhando. Isso, o que me assusta é que eu acho que a nossa sociedade, de uma maneira geral, nunca teve que lidar com quantidades tão gigantescas de entorpecentes, aliado a essa histeria coletiva, né, de exigir garantias de direitos associados a prazeres, essas coisas todas. E essa tática que a gente tem que ficar atento. Eu nunca me esqueço, quando eu estava, por exemplo, no Ministério da Agricultura, a gente teve uma queda de braço e eu acabei perdendo essa queda de braço. Na época era o CONFEM, que era o Conselho Federal de Entorpecentes, eu não sei ainda se ele é ativo ou não, e havia na Amazônia um alucinógeno, isso foi em 92, que se chamava ayahuasca. E eu me lembro que eu falei, puxa, acho que o Ministério da Agricultura é o ministério que mais artistas globais recebia em Brasília, porque a pressão desses artistas, porque a gente liberasse aquele alucinógeno e que eles chamavam de santo daime, né? E a alegação era isso, de que você teria que liberar, porque eu não poderia interferir numa cultura indígena. Na realidade, não tinha nada de cultura indígena. Isso era um produto que ia ser usado no Rio de Janeiro e em coisas por aí. Então, esses são os riscos que a gente está tomando. E eu gosto muito dessa imagem. Isso aí é uma imagem de 1571, da Batalha de Lepanto. Lepanto foi uma batalha fundamental na preservação da civilização ocidental. Isso é a frota muçulmana contra a frota veneziana. E foi aquele ataque, assim, o Chesterton tem um poema incrível sobre Lepanto, Miguel de Cervantes, ele lutou, ele era chamado Manco de Lepanto, então foi uma daquelas batalhas cruciais naquilo que hoje é chamado de civilização ocidental, mas naquela época era se chamado de cristandade. Foi um momento em que a gente arregaçou as mangas e resolveu enfrentar aqueles inimigos. E hoje, a percepção que eu tenho, e a gente precisa entender isso, que esses inimigos eles não vêm de fora, não são nada externo à nossa sociedade. É aquilo que a gente deveria chamar o seguinte, que essa invasão desses bárbaros, elas não vão vir na horizontal, mas elas vão vir na vertical. É de dentro, é do seio, é do meio da sociedade
que está surgindo esse ataque que vai destruir esses pilares fundamentais, no nosso caso, que é a família. Então, eu acho que hoje nós estamos vivendo uma nova batalha de Lepanto, e que a gente nós estamos perdendo, nós não estamos sendo bem coordenados, nós não temos bons generais, nós não estamos sendo bem orientados em relação a isso, estamos realmente fora disso. E o que me assusta e me impressiona, eu, como disse, eu sou um apaixonado pela liberdade econômica, e é interessante que essa linha mais progressista de pensamento, eles combatem muito a questão do lucro, né? Quando você fala em mercado, o capitalismo explora, o capitalismo só pensa no lucro, não sei o quê. Isso tem um combate violento no Congresso, na academia, essa coisa toda. É interessante que esse mesmo tipo de pensamento não é trazido na área das drogas. E é interessante que o viciado, ele é uma atividade econômica que vai gerar lucros para o traficante para o resto da vida. Então, o traficante, quando ele olha para um drogado, diferente de eu como um cristão, ele vê ali algo a ser explorado, algo a ser sugado como lucro. E essa visão que eles combatem, é engraçado que não vem para essa área de droga. Eu tinha também essa visão, falou, olha, é um ser humano que está sendo explorado para gerar lucro, para gerar recursos econômicos. Infelizmente, isso acaba não indo adiante. Então, a gente tem que estar muito preocupado com essa questão da linguagem, com essa maneira, né, entender que a prevenção primária, aí entra a questão da política pública, a questão da dependência, que depois fica muito mais difícil se livrar dela, o usuário tem que ter aquele tratamento, o produtor e o traficante tem que ter um tratamento do maior rigor possível da lei, essas coisas aí já têm sido muito comentados sobre isso. E eu queria terminar, eu não quero estourar o meu tempo, nem tomar do Dr. Sérgio, passando um pequeno vídeo. E esse vídeo, para mim, ele é fundamental, porque ele resolve, assim, ele dá uma ideia, na minha opinião, de como a gente tem que se posicionar. Eu acho que a sociedade brasileira, nesse momento, ela tem que parar de tangenciar, ela tem que parar de fugir, ela tem que parar de escamotear esse problema e enfrentar de frente e dizer aquilo que tem que ser dito, porque a informação ela é a melhor arma contra essa questão, drogas, cárceres, contra a questão da independência. E por isso que eu gostaria de terminar com esse pequeno vídeo a minha manifestação. Mas essas coisas estão ficando normais. Outro dia eu vi na televisão o pessoal fazendo um programa de exaltação a Cazuza. Eu tinha a maior compaixão das pessoas como Cazuza. Coitado, morreu dilacerado naquela idade jovem. Mas a frase que estavam citando dele pare. Ele disse, os meus heróis morreram todos de overdose. E essas coisas estão passando aí. E ninguém protesta. Aí eu disse, eu vou protestar. Porque o meu herói principal não sabia nem o que era uma overdose. Ele morreu crucificado entre 2 ladrões. Na verdade, então, é preciso que a gente afirme esses valores. Tem que afirmar, sem ter medo. Sem ter medo de ser considerado arcaico. Bom, tudo bem, a nossa compaixão ele tem direito, como todo ser humano, e ele que era um sofredor, um dilacerado. Mas ele dizer uma frase dessa, isso é uma frase altamente prejudicial. A nossa juventude está ouvindo. E a gente tem que se levantar. Bom, era isso que eu queria colocar, doutor Wilson. Muito obrigado. Professor Cabreira, muito obrigado pela sua intervenção, esclarecedora e desafiadora, especialmente esse último vídeo, né, que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que diz, porque impacta diretamente na nossa juventude, na adolescência, e a gente tem essa responsabilidade como homens cristãos, como cientistas, pessoas que exercem algum tipo de liderança, de deixar um bom exemplo, né? Mas eu queria fazer uma pequena intervenção e gostaria de ouvi-lo rapidamente sobre essa temática, que os impactos na economia na questão da drogadição, é que para cada drogado dentro de uma família, a família toda sofre.
E quando a família sofre, ela depende e demanda as políticas públicas. E quando demanda as políticas públicas, toda a sociedade paga por isso, né? Sobre a consequência econômica dentro a sequência econômica dentro desse processo, né? Então, isso não é um problema apenas do drogado. Isso é um problema social, é um problema da coletividade. E eu gostaria que o senhor falasse assim rapidamente sobre isso, e é a minha única intervenção nessa temática. Obrigado, Arthur Wilson. Não, o que me impressiona é que nós estamos indo além desse problema. Eu até fiz uma referência de um estudo do município de Nova York, em que eles chegaram a um número que cada drogado, em média, pela questão da drogadição, ele tem um custo para os cofres públicos em torno de $20 mil por ano, pelos gastos do sistema de saúde, essa coisa toda, a questão da... Então, nós temos um prejuízo muito grande para a sociedade. Imagina o seguinte, na realidade, o que eu deveria enxergar, cada dependente, cada drogado, né? Eu sei que é um termo ruim que as pessoas tentam amenizar, mas eu acho que a gente não pode deixar de continuar dizendo que é a realidade. Eu não tenho que ver ali apenas uma vida que está sendo destroçada, que é muito triste, uma família que está sendo destruída, mas o que eu tenho que enxergar ali é um talento, é uma habilidade que a sociedade está abrindo mão. Ali eu posso ter um cientista, eu posso ter um professor, eu posso ter um agricultor que poderia estar exercendo essa atividade. Agora, o que me espanta, e eu tentei colocar isso, doutor Wilson, é que nós não só resolvemos e estamos esquecendo isso, que nós estamos avançando o sinal com o 399, de tal maneira que nós estamos colocando em risco uma das agriculturas mais... Eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque quem é que vai controlar nessas fazendas e nessas áreas a questão do plantio da maconha? Não existe isso, a gente não consegue controlar queimadas, imagine controlar o plantio de uma narcoplantas. Então, nós vamos trazer um tipo de atividade, me desculpa, criminosa. É aquela história, em time que está ganhando não se mexe. É impressionante a incapacidade do Congresso em entender isso e em colocar em risco essa atividade econômica. Então, nós ultrapassamos as fronteiras daquilo que eu diria do limite do razoável. Nós estamos indo para o limite da irresponsabilidade. Muito obrigado, doutor Antônio Cabreira, pela sua intervenção, pela colaboração com o Instituto dos Juristas Cristãos nessa temática, e a sua fala nos instigou a olhar o PL com mais profundidade e não se calar, né? Porque um dos problemas do brasileiro é sempre se calar. Tem um livro chamado O Homem Cordial, né? Que retrata um pouco da história sociológica do homem brasileiro, e a gente tem que deixar de ser cordial daquilo que prejudica a sociedade. Muito obrigado, tenha uma boa estada aí no Pará, tá bom? E boa colheita do milho aí para o senhor. Bem, prosseguindo então com o nosso painel, também é uma alegria receber conosco o Dr. Sérgio Fuchs, uma pessoa da qual a gente tem muito orgulho aqui no nosso estado, viu, Dr. Sérgio? Ele também é aqui do Mato Grosso do Sul, assim como a gente. E, Dr. Sérgio, eu já o conheço há bastante tempo, e, para mim, moderar um painel que o Dr. Sérgio fala é sempre uma honra e um orgulho. Viu? Uma breve exposição do currículo do Dr. Sérgio, né? Ele é pós-graduado em Metodologia do Ensino Superior, graduado em Direito e também em Teologia, é palestrante internacional e membro do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul. Ele foi representante do Programa Internacional de Liderança de Visitantes no Sistema de Justiça Juvenil Americano, né, nos Serviços Protetivos de Execução. Ele também ele integrou, no período de 2007 a 2019, o Conselho Nacional Antidrogas, o CONAD, e presidiu o Conselho Estadual Antidrogas de MS, o CEAD. E ele também tem um programa muito interessante que a gente acompanhou aqui no nosso estado, o programa PROCEB, que é o Programa de Conciliação para Prevenir a Evasão e Violência Escolar, e com o PL tramitando na CCJ, no Congresso Nacional, né, ou na Comissão de Constituição e Justiça no Congresso Nacional. Esse é o PL número 2410 de 2019. Vale a pena acompanhar esse processo e estimular os nossos representantes a
tramitar com urgência, enfim, para tramitar com a mais brevidade possível, porque ele auxilia as escolas no trato da violência escolar, da evasão escolar. Doutor Sérgio, seja bem-vindo, é sempre uma alegria ouvi-lo. O doutor Sérgio é muito eloquente, é uma pessoa das quais eu admiro na forma como ele defende os seus ideais, aquilo que acredita, ele não arreda um dedo daquilo que ele tem convicção, e eu sou um seu admirador, sou um seu fã. Bom, boa palestra. Doutor Wilson, muito obrigado pela acolhida. É uma das suas características bem conhecidas, e a sua fidalguia e a sua generosidade por aqueles que o senhor acolhe. E, de fato, essa longa data de convivência aqui no Estado, embates em conjunto, palestras, enfim, realmente nos permite essa proximidade. E eu digo que tudo aquilo que eu ouvi, na verdade, é a admiração que eu tenho pela sua pessoa, pela sua dedicação, pelo seu trabalho, pela construção do saber jurídico aqui no Estado. É uma honra estar sendo mediado pelo senhor. Igualmente, também ladeado pelo doutor Antônio Cabreira, alguém que eu aprendi a amar e gostar e torcer para que mais administradores do Brasil viessem a ocupar os primeiros cargos da nossa nação, e que o que só veio ocorrer depois da última eleição presidencial. Quero agradecer também o generoso convite do doutor Juiz Gilberto Ribeiro, presidente do nosso Instituto Brasileiro de Juristas Cristãos, e passo, então, a explanar acerca desse impacto carcerário. Eu vou tentar fazer o quanto possível, uma vez que há uma flutuação desse número. Nós sabemos que a questão carcerária é um problema mundial, e o Brasil não fica atrás, a meu ver, até porque nem respeita o crescimento populacional. Nós temos a mesma oferta de vagas que tivemos há 20 anos atrás, não é? E dobramos praticamente a nossa população. Haveria necessidade, claro, de ter cárceres suficientes. De outra forma, a gente percebe um legislador pusilânime, tolerante, e, na verdade, mais voltado à bandidolatria do que ao interesse da sociedade, no intuito de esvaziar os cárceres, o que também é secundado pelos gestores e até pelo judiciário. A gente vê que há uma tolerância exacerbada com o garantismo nesse sentido, e pondo em risco, pondo a vítima, pondo a sociedade como um todo. E na questão das drogas, isso se torna muito pior. Eu pretendo fazer um esforço histórico, então, da legislação, desde 76, que é a 6368, até os dias atuais, bem rapidamente, só para justificar que esse projeto de lei 399 de 2015 é coisa antiga, é um projeto antigo que já vem sendo elaborado nos governos conservadores, desde Fernando Henrique Cardoso, FHC, não é? Depois os dois governos, né? dois mandatos de Lula, 2 mandatos de Dilma, e depois também Temer, eles sempre tentaram legalizar a maconha no Brasil e não conseguiram. E há aqui engendrado um projeto subversivo contra o presidente da República para fazer com que essa legislação venha exatamente num governo conservador que anunciou na sua campanha eleitoral que seria rígido contra as drogas. Então, há aqui, antes de tudo, mais um elemento de uma política subversiva, maligna, que não respeita a eleição de um presidente da República. O que é que nós temos? É que, nos idos da 63, 68, que é desde 76, nós tínhamos uma legislação que punia o tráfico. Eu vou tentar trazer nos slides. A 63, 68, desde 76, ela punia o uso de droga com prisão, e não tratava o usuário. Ele cumpria sua pena, ia para a rua, dependente de drogas, ele voltava, ele reincidia, a ponto de, lá próximo do ano 2000, nós temos um incidente carcerário absurdo de reincidência, à margem de 60% a 70%, tudo de usuários. Paralelamente, a questão do tráfico, ele tinha um certo rigor, mas não no propósito de realmente trazer ao usuário, a trazer ao traficante uma oportunidade de reinserido na vida social, poder trabalhar de forma lícita.
Depois disso, em 2002, a 10.409, já no governo Fernando Henrique Cardoso, depois de 30 medidas provisórias em que ele tentou emplacar as suas ideias garantistas, ele descarceriza o uso. A 10.409, ela vem, apesar de uma vida curta, durou 4 anos apenas, mas o governo Fernando Henrique Cardoso conseguiu descarcerizar. Então, desde 2002, nunca mais alguém foi preso no Brasil por porte de droga. Apesar disso, a 10.409, na minha opinião, tinha uma das melhores sugestões para o usuário, porque começou com o tratamento compulsório, nos seus artigos 19 e 20, dava ao juiz 9 possibilidades, 9 incisos de tratamento da dependência. Isso era muito mais humano do que havia na 6368, que não se importava. O problema é que o governo Fernando Henrique Cardoso tinha tão somente o interesse de promover a regularização, a legalização da maconha, como é sabido. E a descarcerização foi o seu alvo. Nunca quis tratar o usuário, nunca quis realmente cumprir aquilo que o seu discurso dizia, que era tratar a pessoa não como mais um criminoso tão somente, mas como um paciente. A Lei 10.409 durou até 2006, 4 anos, quando a 11.343, que é a nossa atual legislação, passou a vigorar. O que é curioso é que no governo Lula, a 11.343 teve veto dos seus artigos 8º até o artigo 14, tudo que dizia a respeito sobre o Sistema Nacional sobre Drogas, o SISNAD. E, paralelamente, em um mês, por um decreto presidencial, ele legisla atipicamente e empurra a goela abaixo do Congresso Nacional e da sociedade brasileira, com o fim de tão somente dar ao ministro da Saúde poderes para legalizar a maconha. O problema é que o Brasil era signatário de um tratado internacional desde 64, Sérgio Pernambucano Filho, um médico representando o Brasil lá na OMS, disse que o Brasil era signatário do tratado que dizia que maconha era droga perigosa. Ora, naquele tempo, em 64, a maconha tinha 3% de THC, que é a substância ativa para a dependência e para o uso recreativo da maconha. O que mais assusta é que a 11.343, lá em 2006, descarceriza no momento em que a maconha chega até 20%, 30% de THC, FHC, eu confundo sempre as siglas, fazendo com que o potencial danoso de dependência, de vínculo, de dependência psicológica se tornasse muito mais grave. No entanto, a 11.343 vilipendia o sistema, principalmente jurídico, porque enquanto no seu artigo 28 ele ainda diz que é crime o porte e o uso, no parágrafo 6º do artigo 28, ele dá oportunidade para o condenado não cumprir a pena. Qual era a pena? Meramente administrativa. Como eu gosto de resumir, nesse 63, 68, então, a prisão do usuário era flagrante, começava com 1 ano. Nós tínhamos um problema social. Na 10.409, nós tivemos a descarcerização. É crime, tem pena, mas não vai preso. Nós tivemos uma explosão do consumo porque a leitura do cidadão médio era de que estava legalizada a maconha. Não vai para a cadeia, não é problema. Houve uma explosão no consumo. Como a maconha é uma droga, como é um produto qualquer, aumentou o consumo, aumentou a oferta, aumentou o tráfico. As pessoas já não iam mais, o criminoso não ia mais preso por tráfico, não ia mais preso por uso, mas era preso por tráfico, porque até mesmo para manter o seu próprio uso, muitos traficavam. O fato é que proliferou o tráfico a partir de 2002, já com essa benevolência que a lei trata, a questão do fluxo de tráfico de drogas. O crime organizado nem se diz que era operante, porque ninguém vende uma maconha que não teve por trás um plantador, um financiador, e o traficante propriamente. O crime organizado está por trás. O mula, ele não participa dessa cadeia por si só, ele não gera para si próprio recurso. Não é? Então, esse usuário deveria ser tratado e não foi. E, apesar da boa proposta que a Lei 10.409 trazia para a aplicação da pena,
foi desmantelada já na 11.343, 4 anos depois, porque a pena do artigo 28 passava a ser uma advertência. O que o juiz pode falar? Olha, não usa droga que é ruim, viu? Faz mal, menino. Era isso. Ele podia também aplicar curso e também serviços comunitários. Só que o parágrafo 6º diz, ainda vigora, dizendo que caso o condenado não queira cumprir a pena do juiz, injustificadamente, resta ao juiz aplicar a pena de admoestação e uma multa que prescreve, todo mundo sabe, vai para a dívida ativa, ninguém paga. Isso, então, teve-se como uma despenalização da questão das drogas. E aí nós tivemos uma pandemia. Eu uso essa expressão já desde 2010, mas quando eu comecei a observar esse sistema, comecei a fazer levantamentos gráficos, etc. Eu tenho aí em algumas regiões do Brasil, como, por exemplo, o Nordeste, que também tem essa proliferada. Então, em resumo, nós temos o quê? Que as leis anteriores elas traziam uma ênfase criminológica do uso do porte. E essa lei 11.343, ela traz uma ênfase terapêutica e distingue até o usuário dos dependentes do tráfico. No entanto, não houve a descriminalização. Contudo, a carga excessiva da subjetividade com que o juiz pode avaliar isso é tratado de uma forma até, a meu ver, favorável e estimulante ao tráfico. Paralelo a isso, nós tivemos decisão do STJ que proibia a internação e a aplicação de medida socioeducativa de internação para adolescente pego no primeiro tráfico, e eu, como promotor da infância de Campo Grande, cansei de ver menino dirigindo o carro com 600 quilos de maconha e uma arma, e ele era simplesmente colocado imediatamente em liberdade, apesar disso que era o primeiro tráfico, ele sumia, porque ele era de outras regiões do Brasil. Essa tolerância, então, ao tráfico, essa falta de cuidado com o usuário, como parte do Plano Nacional, o Programa Nacional sobre Drogas traz uma viga mestra, chama-se responsabilidade compartilhada. Isso desde 2002. E no atual PND também, que é pelo decreto 9.761, agora de 11 de abril de 2019, que aprovou a Política Nacional sobre Drogas, se mantém a responsabilidade compartilhada como um elemento essencial. Todos somos responsáveis. Agora, eu só não vejo o usuário ser envolvido nisso, que é o agente principal, é o combustível principal da questão das drogas. Se não tiver consumo, não tem tráfico. Não temos outros crimes nessa ordem. E nós tratamos e toleramos o usuário como um agente qualquer que tem o controle da sua volitividade. Enquanto o artigo 45 da Lei 11.343 isenta o usuário de pena, condenado, qualquer que seja o crime. Se ele comete um crime e for provado de que ele estava sob afetação psíquica por conta de uso de drogas e dependência, ele é isento de pena. Ora, então, peraí, nós vamos admitir que a droga afeta psiquicamente o elemento a ponto de ele perder o controle de si próprio, da sua vida civil, a ponto de dar a ele uma imunidade. Enquanto todo brasileiro responde pelo crime que pratica, deveria pelo menos, o usuário de droga tem uma classe especial e uma investidura especial por conta da afetação psíquica. Então, se é assim, ele não pode administrar a sua própria vida. Ele teria que ser interditado. Ou então, como bem andou a legislação atual acerca da questão das reformas da 11.353, a Lei 13.840, que é de junho de 2019, que permite a internação involuntária e também a compulsória. A compulsória nós já tínhamos, agora a involuntária facilitou a intervenção da família, que é a que mais sofre. Há um estudo, inclusive nós vamos ouvir isso de um dos nossos palestrantes, de que todo usuário de droga afeta 5 pessoas à sua volta, no mínimo. Isso é fácil deduzir para quem lida com isso. Cansei de receber mães implorando, chorando, dizendo, doutor, vai lá em casa, interna meu filho, ele está acorrentado lá no pau da casa, lá, porque senão ele vai para a rua e estão querendo matar ele, porque ele já usou droga, ele usa crack,
e ele não paga, estão indo bater na minha porta, tira meu filho da... Eu acorrentei para ele não fugir, cansei. Eu tinha uma lista de 250 mães pedindo para que internasse seus filhos, se permitindo internar junto, inclusive. E há uma insensibilidade nesse aspecto. O que eu quero demonstrar aqui é que a nova lei, assim como as que vem vindo, ela confunde, por exemplo, redução de danos com redução de risco. Tudo para tolerar o uso. Aí nós tivemos uma campanha absurda lá no meu estado, o governo fornecendo cachimbo para dependente de crack. Um estado que consome, que bebe chimarrão e toma tereré, compartilhando macuia entre vários. Eles distribuíram cachimbo para dependente de crack para evitar a proliferação da hepatite tipo C no compartilhamento de cachimbo. Então, perceba o descalabro dessa linha de raciocínio que não se sustenta. Na verdade, não há como disfarçar. O que nós temos é uma intenção, uma ideologia voltada para a legalização das drogas, para o consumo e para tornar o Brasil o caos que sempre algumas linhas anarquistas vêm tentando. Então, não há questão de... A redução de danos, inclusive, que eu chamo de redução de risco, é o artigo 96 da Constituição Federal, ela distribui seringas para usuários. Eu lutei muito contra isso. Leis tentamos ser aprovadas entre o Natal e o Ano Novo para legalizar a distribuição de seringas para usuários de drogas injetáveis, e o Brasil não tinha isso. Né? Ele não responsabiliza o usuário. Essa nossa lei 11.343, ela não responsabiliza, e temos a responsabilidade compartilhada. O usuário tem que ser trazido a esse rol de players. E o conflito entre a inimputabilidade com o arbítrio do tratamento, quer dizer, o cara pode escolher se trata ou não trata, mas ele também não responde. E o tráfico de drogas privilegiado, que, a meu ver, foi o maior engodo, que, apesar do aumento da pena na lei 11.343, houve uma abertura para a tolerância com a mula, com o traficante de ponta, aquele um que vende, que supostamente não teria envolvimento com as drogas, com o tráfico. Eu participei, lá na Unifesp, há 10, 12 anos atrás, de um simpósio internacional por uma agência cannabis da maconha medicinal. E lá eles já diziam que o objetivo era apresentar estudos para legalizar a maconha medicinal. Eles até discutiram em 3 a 4 aspectos. A despenalização, e já conseguiram a despenalização. Não é? Além disso, a criação de uma agência nacional da cannabis para favorecer os estudos, a aprovação de medicamentos feitos à base de maconha, que é o que está discutindo agora a 399, não, desculpa, a 399 na sua origem, porque esse substituto do deputado lá do Paraná, acho que é do Mitidieri, bom, ele traz, na verdade, o avanço da comercialização da maconha, como bem destacou o doutor Antônio Cabreiro, não é? Ele quer plantar, fazer o Brasil uma roça de maconha. São 3 colheitas por ano. O Brasil permite 3 colheitas por ano, me corrija, por favor, doutor Cabreiro, mas vai ser o maior exportador de maconha do mundo, e os incentivos que isso vem trazendo é algo absurdo. Então, e a aprovação da legalização da maconha para uso recreativo. O senador Cristóvão Buarque promoveu uma linha de debates em 8 audiências públicas. Eu participei de todas elas. Não foram 8, foi 6, porque na 6ª ele foi exposto por causa de um vídeo, está na internet, ele fazendo um hangout com um sujeito ativista da maconha, ele dizendo, olha, não vamos tentar a recreativa por enquanto, um passo de cada vez, primeiro vamos para a medicinal. Isso em 2014, salvo engano. Não é? E o senador, infelizmente, apresentando uma áurea de quem era equilibrado na questão, na verdade, não. Ele é amigo do Jorge Soros. Jorge Soros tem interesse no capital de ações, nos royalties que a maconha, a cannabis gera no mundo. E há uma participação de algumas pessoas, de alguns parlamentares até, como o caso de Cristóvão Buarque, que é amigo pessoal de Jorge Soros, e está tentando legalizar a cannabis no Brasil por interesse financeiro propriamente. Esse é o grande problema. O nosso grande desafio é que agora nós estamos também enfrentando
as empresas, a indústria, quem quer ver legalizada a maconha nesse sentido, de comercializar. Existem sites já nesse sentido e até já projeção para a Bolsa de Valores futuramente, quando legalizada. Nós temos um enfrentamento maior, não tem nada a ver mais com maconha medicinal. Esse projeto 399, graças a Deus, o deputado Diego Garcia ofereceu um recurso, porque, para você ver, eu venho acompanhando esse conflito e eles vêm tentando, insistentemente. O ano passado, eu estava no gabinete do ministro Pazuello, juntamente com o senador Girão e o deputado Osmar Terra, então ministro, para dizer, ministros estão querendo agora votar a questão em sistema de pandemia, tudo home office, estão querendo votar a 399. Foi quando, então, definitivamente, o governo brasileiro trouxe a RDC 17 e as outras que permitem a oferta do canabidiol para as pessoas que dependem desse para efeito de tratamento. Mas já tem uma máfia já preparada de médicos para expedir atestados, para dar o uso por atestado para usuários para todo lado. A finalidade puramente é tornar o Brasil uma roça de maconha. É isso. Não é puramente financeiro, não tem nada. Esse substitutivo que está em voga do Dotti, o Leonardo Dotti lá do Paraná, esse substitutivo ele é um descarado projeto de legalização da maconha na pior forma possível. E nós temos, por exemplo, países como a Holanda, que já estão retrocedendo, já retrocederam, eles pararam com esse negócio de distribuir seringa, não tem mais maconha lá. Nós vamos ouvir o palestrante da Holanda. Eu fiquei muito feliz em ver a pimenta que ele apresenta, traz para nós uma lição. Se queremos acompanhar a Holanda, como quiseram na década de 70 para legalizar o uso, então nós precisamos fazer isso. Eu rapidamente quero passar, então, ao impacto disso nesses próximos minutos, me parece que faltam 3, se me corrigem, ou então já terminou meu tempo. Nós temos aqui que a grande faixa etária afetada é entre 18 e 29 anos. Nós percebemos nesse gráfico, nós temos aí mais quase 52% de participação de presos dentro dessa faixa etária. Por quê? Porque é onde mais se afeta o impacto maior. Nossa juventude está sendo dilacerada por conta disso. E aqui, o patrocínio de crimes paralelos ao tráfico de drogas, como roubo, crime contra o patrimônio e crime contra a vida. Imagina o que vai ser se a PL 399 for aprovado, o impacto disso aqui, porque o que nós temos foi um aumento absurdo. Os nossos próximos gráficos aqui, me permita, aqui esse mostra que 98% dos municípios lá do Piauí, quando fui fazer essa palestra lá o ano passado, se apresentam já com... E assim é o quadro do Brasil, todos os estados têm quase todas as suas cidades comprometidas com o uso de drogas. Então, nós passamos de uma população carcerária de 31 para 138 mil em 4 anos. E há uma projeção de em 8 dessa população se sobressair ainda mais. Por quê? Porque a questão das drogas ela traz todo um arcabouço de violações. E é preciso que se responsabilize proporcionalmente, com restituição ao patrimônio, nós precisamos atingir as riquezas produzidas pelo tráfico. Não é? Se o sujeito é pobre e é um mula, ele vai trabalhar. Não podemos mais um sistema carcerário desse pesado às custas de quem trabalha. Essa população carcerária tem que trabalhar compulsoriamente para fazer minimização dos seus danos sociais. Aqui está uma escalada dos presos por tráfico de drogas, que vai de 2005, 31 até 2015, a 182 mil, um aumento de 32%. Não é? Está aqui o registro desses levantamentos, isso é fluente no nosso dia a dia, nos nossos noticiários. Não é? Um relatório do Ministério da Saúde apresenta a vitimização de 40 mil pessoas de 2006 em diante para cá. Então, qual é a perspectiva que nós teremos do A399, se não tão somente o aumento de homicídios, o aumento de roubo e as violações de ordem geral? Não é? Essas mortes estão relacionadas, 96% dessas mortes apresentadas, elas estão relacionadas com o tráfico de substâncias ilícitas. Assim,
nós estamos vendo a reforma do Código Penal brasileiro também, que procura minimizar ainda mais essa questão. Há um desprezo dos índices da violência para a avaliação da 63, dessa 3.999. Há uma supremacia do interesse privado sobre o interesse público, isso se vê claramente, e vem esse ideologismo despótico, travestido de democracia, o que não se sustenta. Nós temos que o Brasil é o 4º país no mundo que mais mata jovens, e 90% dessas mortes estão relacionadas à questão do tráfico de drogas. Eu lidei com a infância e juventude esse tempo todo, e nós temos, infelizmente, tramitando lá no Senado, com 3 votos favoráveis, do Barroso, do Gilmar Mendes e do Fachin, dizendo que, minimizando, banalizando a questão das drogas, permitindo tão somente que o artigo 28 seja inconstitucional. Na verdade, isso tudo é uma armação da época do Lula, em que mobilizou-se o Executivo com a Senad produzindo relatórios falsos, dizendo que o Brasil não precisa se preocupar com a maconha, que não é mais uma droga pesada. E aí nós tivemos, no governo Dilma, o programa Crack é Possível Vencer. Eu acompanhei por dentro. Foram 4 bilhões. 1 bilhão em 2011, 12, 13 e 14. 4 bilhões que sumiram, nunca se viu. Eu, como representante dos presidentes de conselhos estaduais sobre drogas no CONAD, no Conselho Nacional, fiz um levantamento nacional. Nenhum presidente estadual de conselho acusou o recebimento de qualquer verba federal, a não ser as comunidades terapêuticas, timidamente, naquela ocasião, que agora, finalmente, o doutor Quirino vem capitaneando um programa excepcional de apoio às comunidades terapêuticas, que foi, na verdade, a única resposta eficaz nesses anos todos que deu oportunidade para o usuário deixar as drogas. A abstinência, então, é um alvo que deve ser tratado, que deve ser lidado com responsabilidade, assim como procura a Lei 13.840 já do governo atual. Enfim, daí nós temos, então, esse paralelo claro de que a questão drogas, violência, criminalidade está interligado. A responsabilização é um elemento essencial. Na ocasião, nós tínhamos que o Executivo produziu um relatório favorável à legalização da maconha, dizendo que a maconha não era problema. O Judiciário, com 3 votos de uma ação direta de inconstitucionalidade do artigo 28, já tinha 3 votos de 3 ministros também favorável à inconstitucionalidade do consumo e do uso, como legalizando, e do Senado, o senhor Cristóvão Buarque produziu um relatório também sugerindo a plantação de maconha. É claro, não, menor não planta, não, menor não precisa plantar, não deve plantar, e nós podemos admitir associações até de 49 plantas, pés. Ridículo. É impossível fiscalizar. Nós sabemos que o Brasil não fiscaliza nada disso. O álcool já é uma situação dessa. Eles transferem para o álcool o problema, uma droga que protagoniza o consumo de outras, e é a maconha. O álcool é a abertura, mas a maconha é a grande porta de lançamento ao consumo de outras drogas derivadas de óxido, enfim. Assim, nós tivemos um relatório do governo federal, do Executivo, do Judiciário, do Legislativo, que foi lá em Nova York, em 2016, uma Assembleia Geral da ONU sobre drogas, para ver quem eram os países que mantinham o tratado número 4 de 61. E a Dilma estava sendo impeachmentada. Não havia como o representante da Senad ir lá em Nova York falar em nome do Brasil, e ele foi levando esses relatórios. Eu não vi isso ainda no governo atual, precisaríamos ver junto com a Senad, para ver o que é que o Brasil escreveu lá, nessa Assembleia Geral, provavelmente tirando o Brasil da lista 4 das drogas, o que permitiria, então, agora, uma legislação como a 399. Eu tenho quase certeza que assim está funcionando. Esses nossos deputados empataram, foram 17 votos a 17, é obrigatório ir para o plenário por questão até de isenção da própria Câmara, né? E aí o voto do relator, como voto de Minerva, não pode ser definitivo, e houve um encaminhamento da mesa nesse sentido, para fazer com que a votação da comissão seja definitiva. 17 deputados votando contra a vontade popular.
e contra os demais do Congresso. Então, o relatório do senhor Diego Garcia vem em boa oportunidade, nós, de alguma forma, temos que nos expormos, temos que declararmos, como bem ouvimos agora o Suassuna dizendo, não dá para ter muro, não tem muro nisso. Ou você está pró-droga, pró-desgraça brasileira, ou está contra. Não tem como ficar lidando politicamente com a questão. E eu sou muito criticado por isso, o doutor Wilson sabe, e às vezes vem nos ajudar, eu já vi nos bastidores dizendo, não, ele não é tão louco assim, não. Enfim, o fato é que nós precisaríamos, o quanto antes, apresentar projetos de responsabilização, ter cárcere para quem merece cárcere, mas fazer o preso trabalhar, responder por sua pena, responder. Eu encerro apresentando aqui o PROSEV, que é um programa de conciliação para prevenir a evasão e a violência escolar, que ele nada mais é do que aplicar reparação de danos na escola. Sujou, limpa, quebrou, conserta, ofendeu, se retrata. Eu tive, desde Ponta Porã, até 20 anos praticamente, dentro da infância e juventude, lidando com a questão drogas e adolescência, que isso funciona. Você pega o guri lá no começo, antes dele começar a usar, e responsabiliza ele, orienta, faz ele sentir que tem algo mais do que uma advertência. Eles banalizam a advertência, é ridículo, eles não estão nem aí com a advertência, e isso é como não responder pela coisa. E esse programa, ele visa exatamente isso, vai responder na proporção. Você pichou a parede do banheiro, você vai lavar o banheiro. Eu respondi a 18 sindicâncias, inclusive no CNMP, que no começo, né, representado, todas elas arquivadas, porque tudo que eu fiz foi dentro da lei. O ano passado, o Conselho Nacional do Ministério Público premiou esse programa como o segundo melhor programa do Ministério Público do Brasil, no alcance efetividade. Ele está tramitando no Congresso Nacional, está na CCJ, projeto 2410/2019. Quem assinou esse projeto foi a deputada Soraya Manato, e eu espero, sim, que ele se vingue, que esse projeto vingue e comece a responsabilizar de baixo. Eu fico muito triste em ver essa geração já bem distanciada nessa deteriorização de caráter, e só Deus, eu creio, só Deus. Aí a igreja de joelho orando, trazendo para nós, operadores de direito, a lucidez necessária para nos mantermos firmes. E quem sabe Deus tenha misericórdia do Brasil ainda e nos permita sonhar com um país onde a gente não tem que lutar cada dia com uma armadilha embutida dentro, especialmente, das nossas câmaras, do nosso Congresso Nacional. Eu peço perdão pelo excesso naquilo que aconteceu, mas o tema é muito vasto, não é? E eu espero ter a compreensão por conta disso. Eu não entrei em tudo que eu queria, mas essa é a nossa opinião e é o que eu tenho trabalhado nesses anos todos. Muito obrigado mais uma vez, que Deus nos ajude. Muito obrigado, doutor Sérgio. Eu sei que o tempo é curto e o assunto é bastante vasto, e segue aqui uma sugestão para o presidente do IJCB, para montar, de repente, um painel especificamente sobre essa temática e também sobre o PROSEV, que eu acho que é um programa que vale a pena ser conhecido, não só conhecido, mas defendido e praticado. Tá bom? Eu quero fazer uma intervenção, mais ou menos na mesma linha que eu fiz para o doutor Antônio Cabreira. A gente percebeu na sua fala que as drogas ela alimentam uma cadeia, e é uma cadeia econômica marginal. Por que ela é marginal? Porque ela não contribui, na verdade, você não tem tributação, não tem nada. Só que os usuários dessa cadeia marginal, né, ela utiliza todos os serviços públicos de segurança, de saúde e de assistência social. Porque quando um usuário ou um traficante ele é retirado do seio familiar, perde-se a manutenção daquela família e ela acaba usando os serviços sociais. Então, a sociedade ela é impactada economicamente com a alimentação desse sistema, dessa cadeia marginal, né, no sentido de impactar as pessoas em razão dos serviços que são utilizados, né? E
Uma outra situação também do ponto de vista econômico, que o senhor abordou en passant, mas eu acho que vale a pena a gente aprofundar um pouquinho, é na questão dos royalties relacionados a isso. Há não só o interesse na maconha medicinal, mas há também o interesse econômico por trás de tudo isso, que está implícito e não dito à sociedade. E a gente, como arautos, né, num congresso de projeção nacional, dizer isso às pessoas para que elas possam compreender e se posicionar, porque é o nosso papel hoje como cidadão. Perfeito. No que diz respeito ao uso do serviço público, até nós observamos, né, quem lida com a questão, talvez não lá na ponta, como um policial ostensivo, que está frente a frente com isso, né? Quando a gente vê até alguns membros do Ministério Público contaminados, né, com esse garantismo desequilibrado e nocivo, dizendo que o policial não pode usar sequer a sua arma, ele precisa primeiro receber um tiro para depois poder sacar a sua arma. Quer dizer, é um absurdo. Põe um promotor desse lá, lidando com o tráfico cara a cara, para ver se ele vai fazer a mesma coisa. Fala de coisa que não sabe, que não entende, e nós temos muitas pessoas assim. O usuário de drogas, ele impacta economicamente o sistema porque ele não contribui com nada e ele é o que mais usa. Ele é que mais mobiliza a segurança pública, ele desvia o foco da segurança pública para essas atividades, com todas as manipulações que se tem, claro, patrocinado até por parlamentares, por empresários e pessoas que ganham muito com isso, para confundir a polícia. Nós temos o sistema de saúde também, a começar, vamos lá, pelas drogas lícitas. O Brasil não é capaz de fiscalizar o consumo de álcool, é proibido fornecer bebida para adolescente, e você não vê isso acontecer, enquanto a gurizada se esparrama já não é mais nem de álcool mais, já estão com cocaína, com crack, etc. Então, eles usam o sistema de segurança, eles depreciam o sistema escolar, porque geralmente é o usuário de droga, que está lá dentro da escola criando tumulto, gerando briga, evadindo, desviando, enfim, ameaçando, como eu tive em vários casos aqui. O Procev ajudou muito isso, porque o Procev colocou o professor, o diretor, como responsável pela sua sala, então ele tem a primeira respaldo das autoridades. Não é? Ele começa a resgatar lá na Gênese, lá no começo, aquilo que tem autoridade quem tem responsabilidade. E o ECA, não é? Eu quero lembrar aqui o meu professor Munir Curi, não é? Nós temos orado pela família dele, uma pessoa excelente, um cristão, não é? Ele me auxiliou muito no Procev, dizendo que o ECA não é para ser assim, para passar a mão na cabeça de bandido, para tolerar o erro, não é nada disso, não é? Houve um desvio, e com o artigo 1634 do Código Civil, permite que os pais exijam dos filhos respeito, obediência e serviços. Então, a mãe pode mandar o moleque limpar assim a sala, aquilo que está no alcance do seu trabalho. Isso não é trabalho escravo nem nada, e já está decidido, e o Conselho Nacional do Ministério Público me respaldou com isso. Agora, no que diz respeito à questão dos royalties, nós observamos que esse é o maior inimigo nos nossos dias. Esse projeto 399 adulterado, porque esse substitutivo ele é um arremedo, ele desviou por completo a finalidade medicinal. Ele não só vai promover ainda mais um mercado paralelo do tráfico, mas um descontrole absurdo no plantio de maconha no país inteiro. Já dá para plantar maconha debaixo da cama, a maconha hidropônica. Você põe lá, ela cresce até um certo ponto, dá para consumir já. E é de alto teor de FHC, tem quase 30%. Não é? Nisso, então, eu percebo que há um interesse mercadológico. A prova disso é que Jorge Soros está nos royalties da cannabis desde o Uruguai, ele que esteve lá patrocinando. Eu tenho aqui registros, basta entrar na internet, cruza o nome, Jorge Soros, Cristóvão Buarque. Você vai ver que tem uma série de matérias deles andando juntos. O Jorge Soros tem o Open Society Foundation, que já investiu mais de 150 milhões de dólares no Brasil para 130 ONGs e instituições pró-droga, pró-maconha. É um absurdo que nós temos, a tolerância, e não é disso, não, desde o governo Lula, desde o governo FHC.
nós temos essas ingerências, sem dizer o patrocínio de mandatos. Nós temos mandatos de parlamentares, e um deles, e às vezes eles chegam até a ser ministros, sabe? São patrocinados pelo crime organizado. Eles são proibidos de cometer delitos para ter uma ficha limpa, ir para concursos, e lá nos concursos serem aprovados, e ocuparem cargos de promotor, de juiz, e às vezes até de ministro. Então, nós precisamos, isso não pode seguir assim. A igreja é sal da terra, tem que ir para cima disso com oração, com posicionamento. Eu vejo que aquela palavra que a porta do inferno não prevalecerá, não é para uma igreja enclausurada, enfiada debaixo da saia da mãe, é uma igreja exército, que avante. A igreja é feroz, a Bíblia mostra como um exército violento, e que não podem deter a marcha gloriosa do Cordeiro sobre a nação. A igreja tem que ir para cima, com opinião, posicionamento, custe o que custar. Ou veremos como uma minoria de 17 narcodeputados promovendo a legalização da maconha do Brasil, e depois é tarde. Não dá para... Nós não podemos deixar isso passar sem ir para o plenário. E temos que mobilizar os nossos parlamentares para, ou ele faz isso, ou então nós tínhamos que ter uma campanha de pôr em outdoor. Esse deputado votou a favor da legalização da maconha no Brasil. Muito bem. Ok. Muito obrigado pela sua intervenção, doutor Sérgio. Eu penso que enriqueceu bastante o nosso congresso. E eu quero, então, voltar a palavra ao doutor Antônio Cabreira, que em 2 minutos faça as suas considerações finais. E eu quero já, de antemão, externar o convite aos dois para que no dia do evento estivesse ao vivo, porque certamente os nossos congressistas terão perguntas para fazer, e a gente pode refinar essa temática e completar aquilo que ainda por conta do tempo, não ficou esgotado. Doutor Antônio Cabreira, suas considerações finais. Obrigado, doutor Wilson. Eu quero agradecer mais uma vez ao Instituto de Juristas Cristãos do Brasil, ao doutor Gilberto pelo convite, o prazer de poder trabalhar com o doutor Sérgio aqui nesse evento. A gente fica encantado de saber que temos brasileiros com essa fibra, com essa garra. Mas as minhas palavras finais, principalmente depois do que o doutor Sérgio também colocou, reforçou muito bem, eu acho que em algum momento, e principalmente aquilo que eu coloquei lá atrás, como a gente interpretava as terras com maconha e como elas seriam expropriadas e coisas desse tipo, eu acho que a sociedade ela perdeu um pouco o rumo. É como de vez em quando você chega em casa e você não consegue localizar a chave do seu carro. E eu acho que aí você fica perdendo tempo, fica meio sem o norte. Eu acho que nesse momento você tem que parar, voltar um pouco, refazer os passos, e a gente tem que voltar um pouco no tempo e descobrir onde é que a gente se perdeu e tentar corrigir esse rumo e corrigir esses caminhos errados que a gente tomou para chegar nesse ponto, às vezes aí com apenas 17 deputados. E o que eu acho que é mais importante é assim, o valor da sociedade ou da igreja cristã, ou de um cristão ou de uma cristã, não é nem tanto o que ela prega ou o que ela faz ou o que ela defende, mas principalmente o que ela combate. E eu acho que nós, nesse momento, nós vamos ser julgados por isso, não por apenas aquilo que nós estamos defendendo, mas principalmente por aquilo que a gente está combatendo. E nessa questão das drogas, nós não podemos nos omitir, nós temos que deixar muito claro o nosso posicionamento. Mais uma vez, muito obrigado, e foi uma honra tê-lo conosco nesse congresso. Agora, as considerações finais do Dr. Sérgio. Eu, mais uma vez, quero agradecer a oportunidade de estar nesse ambiente amistoso, em que a gente soma e converge, não só com uma figura nacional, internacional, como o Dr. Cabreira, que nos nutre de informações nas suas viagens pelo exterior. Eu fico muito grato, aprendo muito com o senhor e fico muito feliz de poder estar aqui juntos. Aqui no Cerrado, o senhor também tem nos ajudado com Cristo para o Cerrado, aqui, né, na distribuição de Bíblias. Eu, quando fiz júri, eu não sei quantos júris eu fiz, mas em cada júri eu dava uma Bíblia para o preso. Eu falei, para onde você vai ter tempo de fazer coisa que muita gente não faz, é ler essa Bíblia, vai lá, que ela é o caminho da liberdade. Eu penso que isso a gente tem que trazer com o nosso dia a dia, em todas as atividades. Quero agradecer grandemente aí ao doutor Gilberto Ribeiro, né, o nosso presidente,
que gentilmente me deu essa oportunidade. Eu tenho certeza que o senhor tem nomes mais ilustres e com muito mais potencial para contribuir com esse painel, ainda mais ladeado com uma figura como o doutor Antônio Cabreira. Mas fico feliz pela gentil oportunidade de compartilhar um pouco daquilo que eu tenho vivido nesses mais de 30 anos dentro dessa seara, e, mais uma vez, destacar que o doutor Wilson Prado é também um amigo, não sei se chegou a conversar com o doutor Gilberto também, mas a sua generosidade, a sua amizade se mantém. Eu te agradeço por isso, espero que juntos nós possamos somar aqui no nosso Estado. A opinião que eu fecho é que está bem claro para mim que a 399 é mais um golpe nessa senda depreciativa da legislação garantista, bandidólatra, que mais favorece o tráfico, mais incentiva o uso, do que realmente procura controlar a situação. Vejo que temos oportunidade de realmente investir nisso, não é uma coisa que se resgata da noite para o dia, ninguém tem a pílula milagrosa aqui da coisa, mas nós podemos começar fazendo com que respondam, não é? Denunciando esse Congresso, ainda escapou 50% por conta eles legislam em causa própria. É evidente que nós temos grandes parlamentares, temos nomes que merecem realmente o cargo que ocupam, mas parte desse Congresso está contaminada, patrocinada pelo narcotráfico, quando não pelo PCC chinês, ou seja lá o que for, servindo aos seus próprios interesses. E a nossa esperança é que a igreja vá para cima realmente e participe. Não dá para ficar no muro, não dá para ficar dentro de casa esperando que aconteça. Orar é ir para cima também e fazer com que o sal salgue. Ele tem que ter, senão ele é pisado pelos homens, Jesus já dizia. A minha opinião aqui é nesse sentido, modestamente, e, mais uma vez, eu espero que realmente tenha contribuído de alguma forma com o nosso Congresso Internacional. Muito bem, contribui muito. Não tinha nome melhor para falar sobre a temática. Então, muito obrigado a todos, e fica estendido também, doutor Sérgio, o convite para estar ao vivo no dia do evento, no nosso painel, a fim de responder os questionamentos dos congressistas. Muito obrigado a todos, foi uma honra participar. Doutor Gilberto, muito obrigado pelo convite e por me permitir mediar essa mesa, viu? Muito obrigado, estamos sempre à disposição como soldados do Instituto. Muito obrigado a todos, doutor Sérgio, doutor Antônio, um bom dia a vocês, vou estar em São Paulo, doutor Sérgio, doutor Antônio no Pará, e eu aqui no nosso querido Mato Grosso do Sul. Muito obrigado.